Um soco pesado atingiu o queixo de Dale Miller, fazendo seus dentes baterem. Ele cambaleou para trás, o rugido da multidão na feira rural se dissipando em um silêncio ensurdecedor. Seus joelhos cederam, fazendo-o cair no chão empoeirado ao lado do curral dos porcos premiados. Acima dele, Hank Peterson, ainda com o punho cerrado, zombou. Alguns homens simplesmente não sabem a hora de se afastar da mulher de outro homem, não é, Miller? O sangue tinha um gosto metálico na boca de Dale. Dale Miller empurrou a porta de tela da pequena casa na rua Elm, a mola de metal rangendo em um protesto familiar. O sol da tarde, um disco alaranjado e achatado, pairava baixo sobre os campos de milho que se estendiam a oeste da cidade. Ele largou a marmita na mesinha perto da porta, o barulho ecoando na entrada silenciosa. Trabalhava duro na serraria, carregando tábuas e cortando madeira, e o cansaço se instalava em seus ossos, uma dor surda que parecia ser permanente ultimamente. A casa tinha o cheiro de Sarah, sândalo e canela, uma mistura que ela preferia para velas e sachês guardados nas gavetas. Era um cheiro que sempre lhe trouxera a sensação de lar. Ele ouviu vozes vindas da sala de estar, um murmúrio suave a princípio, depois tons distintos. A risada de Sarah, leve e tranquila, chegou até ele. Imaginou que fosse sua irmã, Carol, fazendo uma visita. Carol costumava aparecer depois do expediente na lanchonete, às vezes só para tomar um café, às vezes para sentar e conversar por horas. Dale começou a afrouxar a gravata, puxando o nó. Ele simplesmente entraria, diria olá e iria direto para o chuveiro. Então a voz de Sarah se tornou mais incisiva, interrompendo o murmúrio agradável de seus pensamentos. Dale simplesmente não entende. Suas palavras eram claras, secas, totalmente desdenhosas. A gravata em volta do pescoço de Dale pareceu repentinamente apertada demais. Ele parou, uma das mãos ainda no nó, os músculos das costas tensos. Não tinha certeza do porquê de ter parado, mas uma frieza começou a se espalhar por ele, apesar do calor da noite. Não o suporto mais. As palavras o atingiram com uma força física, tirando-lhe o ar dos pulmões. Ele congelou no corredor, o sangue gelando nas veias. O leve aroma de sândalo pareceu desaparecer. De repente, sentiu-se pesado, paralisado, ouvindo. Tentou convencer-se de que havia entendido errado, que ela estava falando de outra coisa, de outra pessoa, mas a frustração crua em sua voz era inconfundível. São os pequenos detalhes, Carol, continuou Sarah, baixando a voz, quase um sussurro, mas ainda audível. O jeito que ele respira quando dorme, aquele assobio suave, o jeito que ele mastiga, às vezes com a boca aberta. E a previsibilidade, Carol. Todas as noites, o mesmo programa de televisão, as mesmas perguntas sobre o meu dia. É como sufocar numa caixa de tinta bege. Uma caixa de tinta bege. A imagem se solidificou na mente de Dale, aprisionando-o. Ele não havia percebido que sua vida se tornara tão monótona, tão sem cor, para a mulher com quem a compartilhava. Seu coração batia forte contra as costelas, uma batida frenética tentando negar a verdade das palavras dela. Ele queria gritar, invadir o quarto e exigir explicações, mas sua voz parecia presa em algum lugar profundo da garganta. Já faz anos que não o amo, Carol. Eu simplesmente não sei como ir embora. Era isso. O corte final e definitivo. Não era a respiração, nem a mastigação, nem mesmo a tinta bege. Era simplesmente a falta de amor. Seu peito se contraiu, um nó frio e duro se formando onde deveria estar seu coração. Ele se sentia um fardo, um peso enorme que ela carregava, uma gaiola da qual ela ansiava escapar. A casa, geralmente um lugar de conforto, agora parecia uma armadilha para ambos. Dale virou-se lentamente, o movimento rígido, deliberado. Passou pelo cabideiro, pela paisagem emoldurada que sempre gostara e entrou no quarto. A porta abriu-se sem fazer barulho. Foi até o armário, pegou uma mochila de lona gasta da prateleira e a jogou sobre a cama. Suas mãos tremiam enquanto começava a enfiar roupas dentro. Algumas camisas de trabalho, uma calça jeans, uma camiseta limpa. Não parou para dobrar nada. Seu olhar recaiu sobre a foto do casamento deles na cômoda. Uma jovem Sarah de renda branca, com o braço entrelaçado ao dele, ambos sorrindo, cheios de esperança e um futuro que claramente havia se desviado do rumo. Ele se sentiu o maior idiota do mundo. O sorriso em seu rosto na foto parecia zombar dele, uma relíquia de outra vida.
Enquanto caminhava de volta pelo corredor com a mochila a tiracolo, ouviu novamente a risada despreocupada de Sarah vinda da sala de estar. O som foi como um golpe físico, lembrando-o de como ela parecia descartar com tanta facilidade a vida que haviam construído. Ele parou no arco que dava para a sala de estar, respirando fundo. Ele entrou. Sarah estava sentada no sofá, uma xícara de chá na mão, de frente para Carol. Seu sorriso era largo, repleto do humor descontraído que ele tanto apreciara, mas desapareceu no instante em que o viu, parado ali com a mochila. Seus olhos se arregalaram. Sua mandíbula caiu. Daley! Ela piscou, confusa, a xícara de chá chacoalhando levemente em sua mão. O que você está fazendo? Ele sustentou o olhar dela, um longo momento de silêncio se estendendo entre eles, deixando que o pesado silêncio revelasse tudo o que ele agora sabia, tudo o que tinha ouvido. Ele não precisava dizer mais nada. Espero que você encontre o que está procurando, Sarah. Ele se virou, passou pela silenciosa Carol, pelos móveis familiares que já não lhe pareciam seus, e saiu pela porta da frente. A porta de tela rangeu ao fechar atrás dele. Ele não olhou para trás. O ar fresco da noite atingiu Dale, uma súbita e nítida clareza após o calor sufocante da casa. Ele mal sentiu. Sua mente era um borrão, um turbilhão caótico das palavras de Sarah, a lembrança de seu sorriso moribundo, a tinta bege, o vazio repentino e vasto onde sua vida estivera minutos antes. A mochila parecia pesada em seu ombro, uma manifestação física de sua repentina condição de sem-teto. Ele caminhou até sua velha caminhonete, a familiar pintura azul desbotada por anos de sol e poeira. A porta se abriu com um rangido característico. Jogou a mochila no banco do passageiro e deslizou para trás do volante. Suas mãos agarraram o volante, os nós dos dedos brancos, o couro gasto áspero sob seus dedos. Olhou fixamente para a rua silenciosa, para as outras casas escuras e adormecidas, cada uma guardando seus próprios segredos. Não o amo há anos. Eu simplesmente não sei como ir embora. Suas palavras ecoaram como um martelo implacável contra as frágeis paredes de sua compostura. 8 anos. 8 anos de manhãs, de jantares, de silêncios compartilhados e risos ocasionais. 8 anos reduzidos a essa única e dura frase. Um vazio insuportável se abriu dentro dele. Uma vasta caverna ecoante onde antes havia certeza. Ele questionou tudo. Cada olhar trocado, cada toque suave, cada plano que haviam feito. Teria tudo sido uma mentira? Uma encenação para o seu próprio benefício? Ele não podia ir até Dave e Mary, seus amigos mais próximos. Eles estavam deles amigos, território em comum, e além disso, ele não conseguia encarar as perguntas deles, a pena deles. Seus pais moravam a 2 estados de distância, longe demais para aparecer na porta deles no meio da noite, longe demais para explicar essa ruptura repentina e brutal. Um hotel. O pensamento passou pela sua cabeça, mas ele o descartou. Um hotel tornaria tudo muito real, muito oficial. Ele não estava pronto para o oficial. Então, ele dirigiu, sem rumo. A caminhonete roncava pelas estradas vazias que serpenteavam pela paisagem plana do meio-oeste. Os postes de luz projetavam sombras longas e fantasmagóricas à sua frente, e depois atrás, conforme ele passava. Campos de pés de milho adormecidos se estendiam de ambos os lados, escuros e silenciosos sob a lua. Ele dirigiu por horas a fio, o zumbido do motor um contraponto monótono aos pensamentos acelerados em sua mente. Ele repassou mentalmente seu casamento, vasculhando os anos, procurando as rachaduras que fora cego demais para enxergar. O jeito como Sarah começara a se afastar dele na cama, um movimento leve, mas suficiente para criar uma distância. Seus suspiros silenciosos, quase imperceptíveis, quando ele sugeria o filme de sábado à noite que costumavam assistir. O celular dela, sempre em sua mão, o polegar deslizando a tela, uma pequena tela brilhante que ela protegia da vista dele. Ele havia ignorado tudo, atribuído ao estresse, ao cansaço, simplesmente ao jeito como as coisas eram depois de anos juntos. Estava confortável, complacente e agora estava pagando o preço. Por fim, sem pensar, ele se viu entrando em um estacionamento vazio perto do porto. O cais da cidade estava deserto, o ar noturno denso com o cheiro de água do lago e diesel distante. Ele desligou o motor. Seu peito subiu e desceu, um nó apertado de confusão e dor se formando dentro dele. O som rítmico das ondas quebrando na costa contrastava de forma perturbadora com o caos que o consumia por dentro.
Cada batida suave da água contra o concreto parecia zombar de sua angústia. Ele apoiou a testa no volante, sentindo o plástico frio pressionando sua pele. Era isso. Ali, na escuridão silenciosa, ele finalmente se permitiu sentir tudo. A traição aguda e inesperada. A dor, um vazio profundo e lancinante. A humilhação, uma vergonha ardente que se espalhava do estômago ao rosto. Ele queria acreditar que havia salvação, que aquilo era apenas uma briga feia, um mal-entendido que poderia ser resolvido. Mas as palavras dela, "não o amo há anos", não foram ditas com raiva. Eram uma constatação, fria e clara. Ele não a havia perdido apenas naquela noite. A perdera há muito tempo, lenta e gradualmente, enquanto estava ocupado demais vivendo sua vida monótona para sequer perceber. O celular dele vibrou no banco do passageiro, assustando-o. Ele olhou para as telas. Sarah. O nome dela brilhava. Um branco intenso contra o visor escuro. Ele ficou olhando para a tela por um longo minuto, observando-a vibrar de novo e de novo. O que será que ela queria dizer? Ele pegou o celular, o polegar pairando sobre o botão de atender. Respirou fundo e então o pressionou. Dale? Sua voz era hesitante, fraca de incerteza. Onde você está? Ele não respondeu imediatamente, apenas escutou a estática fraca na linha, o som da respiração dela. Eu ouvi você, disse ele baixinho com a voz rouca. Uma pausa. Um instante de silêncio. O quê? Sua voz estava mais aguda agora, com um toque de pânico por trás da pergunta. Eu ouvi você, Sarah. Ouvi tudo. Outro silêncio mais longo desta vez, carregado de verdades não ditas que agora pairavam entre eles. Então, uma inspiração rápida e desesperada. Dale, eu só estava chateada. Não foi... Eu não quis dizer aquilo. Ela tentava negar, tentava recuar, reconstruir o muro. Ele a interrompeu com a voz firme e inabalável. Não minta para mim. Ele encerrou a chamada. O clique da desconexão soando definitivo. O telefone parecia pesado em sua mão. Ele amara uma mulher que não o amava de volta. A verdade, fria e implacável, o oprimiu mais pesada que qualquer mochila. Dali não dormiu. Ficou sentado em sua caminhonete, estacionada na beira do porto, encarando a escuridão do lago. Era vasto demais para ser um oceano, mas naquela noite sem lua parecia tão profundo, tão indiferente. O ritmo das ondas quebrando na margem continuava, uma batida lenta e insistente que parecia puxar algo dentro dele. Ele se preparava para o impacto, embora ele já tivesse chegado. O que restava era o lento desmoronamento. Seu celular acendeu novamente no banco do passageiro, um farol de atenção indesejada no táxi silencioso. 7 chamadas perdidas, 3 mensagens de texto, todas de Sarah. Ele o pegou, o polegar deslizando sobre o vidro liso. A primeira mensagem era curta e incisiva. Onde você está? Enviada imediatamente após desligar. A segunda, alguns minutos depois, trazia um tom de desespero. Dale, volte para casa. Precisamos conversar. Um pequeno tremor o percorreu. Por um instante, um lampejo da antiga esperança, do antigo instinto de consertar as coisas. Então ele leu a terceira mensagem, enviada talvez meia hora antes. Sentiu um aperto no estômago, uma mistura amarga de raiva e incredulidade. Você está exagerando. Vamos agir como adultos. Dramático. Ele soltou uma risada amarga e sufocada. O som áspero no silêncio da caminhonete. Balançou a cabeça lentamente, uma constatação sombria se instalando. Ela não apenas havia deixado de amá-lo, ela lhe havia reduzido todos os 8 anos que passaram juntos, todo o seu mundo, a um mero inconveniente. Uma cena menor a ser resolvida, uma birra infantil da parte dele. Era uma avaliação fria e brutal. Ele jogou o telefone no banco do passageiro, o baque abafado absorvido pela mochila. Esfregou o rosto, sentindo a barba por fazer contra a palma da mão. O cansaço era um manto pesado, pressionando-o, tentando arrastá-lo para o sono. Mas dormir parecia impossível. Uma traição aos pensamentos turbulentos, às feridas recentes. Cada sinal de alerta ignorado, cada toque distante, cada suspiro silencioso que Sarah dera nos últimos meses, agora se desenrolava como um filme mudo em sua mente, nítido e inegável. Ele estivera cego, propositalmente, confortável na rotina, na suposta segurança de sua vida. Contudo, uma estranha calma entorpecente começou a se instalar nele, uma paz desoladora. O pior havia acontecido. O engano estava exposto, os alicerces do seu mundo haviam desmoronado.
e ele testemunhara tudo. Não havia mais suspense nem angústia sobre o que poderia ser. Restava apenas a aceitação, uma pedra fria e dura em seu estômago. Os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte, pintando o céu a leste com tênues tons de cinza e violeta pálido. A escuridão recuava, lenta e relutantemente. Ele observava, sentindo a mudança, a inevitável virada do dia. Ele sabia que não podia voltar. Não para aquele apartamento com seu aroma de sândalo e canela que agora lhe parecia uma mentira. Não para aquela vida, construída sobre uma base de indiferença que ele tinha medo de enxergar. Não mais. O pensamento era libertador, mesmo que o aterrorizasse. Estava à deriva, sem rumo, mas também, finalmente, livre da farsa. Ele precisava de um plano, um lugar para se apoiar. Pensou no irmão, Mike. Mike morava em algumas cidades de distância, perto da divisa do estado, numa pequena fazenda que herdara do tio. Era um homem rude, geralmente quieto, mas sólido, confiável. A ideia de encarar Mike, de explicar toda aquela confusão, era como mais um peso enorme caindo sobre seus ombros. Mike o olharia com aqueles olhos firmes e inflexíveis, e Dale teria que expor tudo, a humilhação. Mas a alternativa, ficar ali, destruído neste estacionamento, encarando o amanhecer cinzento, sem rumo, era pior, muito pior. Ele não podia se dar ao luxo de continuar destruído. Ele estendeu a mão para a ignição. O velho motor tossiu uma vez, depois pegou, roncando e ganhando vida. Era um som novo naquela manhã tranquila, uma decisão definitiva. Um novo tipo de determinação, frágil, mas presente, começou a se formar dentro dele. Era a determinação de simplesmente continuar em movimento, um passo de cada vez, mesmo sem saber para onde ia. O sol subiu, pintando o horizonte com cores ásperas, roxos profundos, vermelhos irregulares e, por fim, um laranja forte e intenso. Era uma beleza brutal, um reflexo da paisagem acidentada de sua própria alma. Ele engatou a marcha da caminhonete e saiu lentamente do estacionamento, seguindo para oeste, para longe do sol nascente, para longe de tudo. Dale saiu do estacionamento do porto, o sol nascente agora brilhando intensamente em seu retrovisor. Ele colocou a caminhonete em movimento rumo ao oeste em direção à divisa do estado, na direção de Mike. As estradas estavam tranquilas. O trânsito matinal ainda não havia começado completamente. A viagem lhe deu tempo para absorver todo o peso do que havia acontecido, mesmo que uma pequena parte dele ainda se agarrasse à ideia de que tudo aquilo não passara de um pesadelo. Ele parou o carro logo na saída de Maple Creek, a cidade vizinha, e pegou o celular. Procurou o número de Mike com o polegar pairando sobre ele. Era cedo, mas Mike sempre acordava cedo, com o sol nascendo, para cuidar de seu pequeno pedaço de terra. Discou. Sim, a voz de Mike estava rouca de sono, mais firme. Mike, sou eu, Dale. Sua própria voz estava rouca, carregada de uma noite sem dormir e de pensamentos excessivos. Eu preciso de um lugar para ficar por um tempo. Ele foi vago, sabendo que Mike entenderia. Uma pausa, apenas um instante. Claro que pode ficar, Dale. O tempo que precisar. O lugar está sempre aberto. Já está a caminho? Sim, estou de saída da cidade agora. E certo, vou preparar o café. A gente resolve isso. A voz de Mike era calma, firme, uma âncora familiar na tempestade que se tornara a vida de Dale. Era uma oferta simples, sem julgamentos, e acalmou algo no peito de Dale, um pequeno e frágil conforto. Ele chegou à modesta casa de campo de Mike assim que o sol surgiu no horizonte, pintando os campos com uma luz dourada e pálida. A velha tinta branca da casa estava descascando em alguns lugares. A varanda estava um pouco caída, mas era familiar. Era ali que ele e Mike passavam os verões quando crianças, visitando o tio. Era um lugar sólido. Mike o recebeu na porta, uma figura alta e magra com uma camisa de flanela gasta e as rugas de uma vida vivida ao ar livre marcadas ao redor dos olhos. Ele apenas acenou com a cabeça, pegou a mochila da mão de Dale e o convidou a entrar. O cheiro de café já se fazia sentir, forte e escuro. Mike serviu 2 canecas e as colocou sobre a mesa de carvalho marcada da cozinha. Sem perguntas, ainda não. Apenas uma caneca de café quente em suas mãos. Dale olhou para o irmão e depois para o líquido preto que rodopiava. As palavras saíram lentamente a princípio, depois em um jorro, uma torrente de traição e confusão. Ele relatou a noite, as palavras de Sarah, a tinta bege, o "não o amo há anos". Mike apenas ouviu, com uma expressão indecifrável, ocasionalmente tomando um gole lento de café. Quando Dale terminou,
A cozinha ficou silenciosa, exceto pelo zumbido da velha geladeira. Mike estendeu a mão por cima da mesa e colocou uma mão grande e calejada no ombro de Dale. Caramba, Dale! Sinto muito, irmão! Sua voz era baixa, genuína. Não era pena, não exatamente. Era algo mais profundo, uma compreensão compartilhada da dor. Eles ficaram sentados ali por um longo tempo, a compreensão silenciosa um bálsamo. Dale sentiu um leve alívio, um momento em que não estava completamente sozinho naquele vasto e repentino vazio. Seu mundo havia acabado, mas ainda havia família, ainda havia um lugar para onde ir. O banheiro é por ali, disse Mike gesticulando com o queixo. As toalhas estão limpas. Dale assentiu com a cabeça, grato pela instrução simples. Tomou um banho, deixando a água quente cair sobre a pele, tentando dissipar o frio que lhe penetrara os ossos. Esfregou-se com força, como se pudesse apagar as últimas 24 horas. Ele saiu enrolado em uma toalha grossa. Mike havia deixado uma camisa limpa e uma calça jeans na cama do quarto de hóspedes. Dale vestiu a camisa. O algodão cheirava a roupa lavada, limpo e fresco, um contraste gritante com o sândalo e a canela de sua antiga vida. De volta à cozinha, Mike estava enchendo as canecas deles. Então, começou ele com a voz suave. Do que você precisa, Dale? Qual é o próximo passo? Dale tomou um gole lento de café. O calor era agradável em sua garganta. Preciso descobrir o que é meu, murmurou, as palavras soando estranhas, alienígenas. A enormidade daquilo, a separação de uma vida construída ao longo de 8 anos, começava a se revelar para ele. A casa compartilhada, os móveis, o carro, as contas conjuntas, as pequenas coisas que haviam entrelaçado suas duas vidas de forma tão intrincada. Era como tentar desembaraçar 100 fios, cada um doloroso de puxar. Mike assentiu com a cabeça. É um processo. Vá com calma, Dale. Não se precipite. Vamos lidar com isso quando você estiver pronto. Dale apenas assentiu com a cabeça, incapaz de articular o súbito cansaço que o oprimia. Mike o levou até o quarto de hóspedes, um espaço pequeno e arrumado com uma colcha velha sobre a cama. Fechou a porta atrás de si. Dale deitou-se completamente vestido e ficou olhando para o teto. O zumbido suave da noite no campo, os grilos distantes, o farfalhar das folhas, substituiu os sons imaginários da traição de Sarah. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz tênue. Fechou os olhos. Após 3 dias na casa de Mike, o choque inicial começou a diminuir, substituído por uma dor profunda e oca. Dale sabia que não conseguiria viver apenas com uma mochila. Precisava de mais roupas, documentos importantes, alguns dos poucos itens pessoais que realmente lhe pareciam úteis. Ele teve que voltar para o apartamento. Ele ligou para Sarah. Quando ela atendeu, sua voz estava tensa, fraca. Ela concordou em estar fora do apartamento quando ele chegasse e prometeu-lhe espaço. Ele desligou, sentindo um nó de pavor no estômago. Dirigiu a meia hora de volta para a rua Elm, o silêncio da caminhonete amplificando seu desconforto. Ele parou junto ao meio-fio. O carro dela estava na entrada da garagem. Ela não tinha saído. A porta do apartamento estava destrancada. Ele a empurrou devagar. O aroma familiar de sândalo e canela o atingiu, denso e enjoativo. O lugar parecia estranho, errado, impregnado pela presença dela e pelo fantasma da vida que compartilharam. Sarah estava na sala, perto da janela, de costas para ele. Virou-se lentamente ao ouvi-lo com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Dale, ela começou com a voz suplicante e um fio frágil. Por favor, deixe-me explicar. Não foi o que você pensou. Eu estava apenas frustrada. Você sabe como eu fico. Ele estava parado na entrada, a mochila já pesada em sua mão, um símbolo de sua condição temporária. Olhou ao redor do cômodo para as paredes bege, o sofá onde haviam passado tantas noites tranquilas, a pequena mesa onde jantavam. Nada parecia real. Frustração? Sua voz era plana, desprovida de emoção, um escudo fino contra a dor que ressurgia. Sarah, eu ouvi você dizer que não me amava há anos. Isso não é frustração. Sua compostura começou a ruir. Seus ombros caíram. Ela se abraçou, olhando para o tapete. Havia outra pessoa, murmurou, com a voz quase inaudível. Não desse jeito, não exatamente, só um amigo, uma conexão emocional. Uma nova onda de náusea atingiu Dale, mais forte do que antes. Uma amiga. A casualidade da palavra, a forma como ela a minimizou, retorceu algo dentro dele. Não se tratava apenas de sua previsibilidade, de sua mastigação, de sua respiração.
Era outra pessoa. Os detalhes solidificaram a traição, tornaram-na concreta, real. É por causa dele que você se sente viva, Sarah? A pergunta era como uma lança cortando o fino véu de suas desculpas. Ele não queria saber a resposta, mas precisava perguntar. Ela não conseguia encará-lo. Balançou a cabeça, um som baixo e abafado escapando de seus lábios. Eu me sentia presa, Dale. Eu queria mais. Eu não estava feliz. Suas palavras pairaram no ar. Um refrão familiar. Ele não respondeu. Simplesmente passou por ela e entrou no quarto. Começou a juntar seus pertences sistematicamente, tirando mais roupas e enfiando-as em uma mala de viagem maior que encontrou no fundo do armário. Ignorou as tentativas dela de conversar, de se justificar, de implorar. Movimentava-se com uma frieza eficiente, pegando seus antigos livros da faculdade, uma caixa de documentos pessoais e algumas camisetas usadas. Estava desmantelando metade de sua vida, peça por peça, dolorosamente. No fundo de uma gaveta da cômoda, ele encontrou uma pequena caixa de sapatos empoeirada. Dentro, havia fotografias antigas. Fotos deles caminhando no parque estadual, rindo em um churrasco com amigos, o dia do casamento. Rostos jovens e cheios de esperança. Ele as encarou por um longo momento, depois fechou a caixa silenciosamente e a deixou onde estava. Agora elas eram dela, memórias que ele não podia levar consigo. Ele fechou o zíper da segunda mala. Era isso. Tudo o que ele realmente precisava, além da generosidade de Mike, estava agora embalado. Ele se virou, com as duas malas pesadas nas mãos. Sarah ainda estava na sala de estar, observando-o com o rosto banhado em lágrimas. Nem se dê ao trabalho de ligar, Sarah, disse ele, com a voz desprovida de calor, de qualquer coisa além de exaustão. Ele não estava com raiva, ainda não. Apenas vazio. Não tinha mais nada a dizer. Ele passou por ela, saiu pela porta da frente, deixando para trás o sândalo e a canela, a tinta bege e o riso fantasmagórico. A porta de tela se fechou com um clique. Desta vez, o apartamento parecia verdadeiramente um túmulo para o seu passado. A viagem de volta para a casa do Mike foi silenciosa, pontuada por uma nova e mais aguda dor de raiva. A amiga. Não se tratava apenas de ele ser entediante ou previsível. Tratava-se dela estar buscando algo, alguém, diferente. A verdade era mais fria, mais dura. Nunca se tratou apenas dele. Ele entendia agora que algumas escolhas têm um custo muito maior do que jamais imaginamos. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A notícia da separação de Dale e Sarah se espalhou rapidamente entre o pequeno círculo de amigos em comum. Numa cidade como a deles, as notícias corriam mais rápido que a água do rio no degelo da primavera. Alguns amigos ofereceram apoio hesitante, ligações que começavam com "sinto muito, Dale", e terminavam em silêncios constrangedores. Alguns tentaram mediar a situação, sugerindo que conversassem e resolvessem as coisas, claramente desconfortáveis com a complexidade do caso. A maioria, porém, simplesmente se esquivava, desviando o olhar no corredor do supermercado, interrompendo abruptamente a conversa quando ele se aproximava. Dale sentiu o isolamento, o julgamento silencioso, a sensação de ter quebrado algum contrato social tácito, mas também sentiu uma estranha e silenciosa libertação da farsa. O esforço de fingir, de sorrir e acenar com a cabeça havia desaparecido. Ficou claro que Sarah não estava se mantendo em silêncio. Através de comentários velados de amigos bem-intencionados e de mensagens de texto indiretas que recebia, Dale descobriu que ela havia iniciado sua própria campanha. Ela o pintava como o marido frio e incomunicativo, aquele que simplesmente a abandonara sem dizer uma palavra. Ela era a vítima, presa em uma caixa bege que ele havia criado. Dale, no entanto, recusou-se a falar mal dela. Quando os amigos perguntaram com cautela o que havia acontecido, ele apenas deu de ombros. Não estava mais funcionando. Não ofereceu detalhes, nem fez acusações. Deixou as palavras dela pairarem no ar, sabendo que a verdade acabaria por vir à tona. Ou talvez não. De qualquer forma, ele não seria o responsável por arrastar a dor particular deles para a lama pública. Seu silêncio estoico era sua única defesa, sua única dignidade. Mike, sempre prático, arranjou uma advogada para ele, Brenda. Ela era uma mulher objetiva, com um olhar penetrante e um jeito claro e direto de falar. Seu escritório ficava na cidade vizinha, em um prédio de tijolos acima do banco. Ele sentou-se à sua frente, explicando a situação,
mantendo a voz firme. Brenda descreveu o difícil caminho que tinham pela frente, a divisão de bens, o apartamento, o carro compartilhado, as contas bancárias. Cada aspecto da vida que ele e Sarah haviam construído juntos teria que ser desvendado, examinado e dividido. Parecia uma escavação arqueológica, desenterrando cada fragmento de sua história compartilhada. Enquanto isso, as ligações e mensagens de Sarah se tornaram mais frequentes, uma onda crescente de emoções. Elas escalaram de súplicas. Por favor, Dale, vamos conversar. Para acusações. Você está sendo cruel me deixando assim. E depois para tentativas diretas de manipulação emocional. Você está destruindo nossa vida, Dale. Ela escreveu em uma mensagem certa noite, as palavras em branco na tela do celular dele. Ele apenas olhou para a tela sem sentir nada além de uma dor surda. De certa forma, ela tinha razão. Ele estava destruindo a vida dele, deles vidas separadas. Mas ela já estava rasgada, não é? Ele só estava finalmente reconhecendo o rompimento. Num sábado, Dale foi de carro até a cidade com Mike para comprar ração para as galinhas. Ele estava saindo do supermercado local com uma sacola de produtos básicos na mão quando a viu. Sarah. Ela estava rindo, a cabeça jogada para trás, um sorriso mais largo e genuíno do que ele vira em seu rosto em anos. E ao lado dela, empurrando o carrinho, estava o amigo, um homem que ele vagamente reconheceu da madeireira, um novo contratado do departamento de vendas. Mark, ele achou que era esse o nome dele. A cena foi um baque surdo, não um choque. Ele a esperava, sabia dela, desde a noite em que a ouvira falar. Mas vê-los juntos, a intimidade casual de suas risadas compartilhadas, era uma verdade diferente. Era apenas mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando, a prova final e inegável. Ele os observou por um instante, depois se virou e caminhou até a caminhonete de Mike, com a sacola de compras pesada na mão. Ele se concentrou no trabalho. Na serraria, dedicou-se ao trabalho físico, deixando que o suor e o cansaço atenuassem a dor mais intensa. Começou a reconstruir rotinas. Manhã cedo com Mike, ajudando nas tarefas da fazenda, noites tranquilas lendo um livro emprestado. Encontrou pequenos confortos no cotidiano, na previsibilidade da qual antes fora acusado. Ele ainda sentia o peso de sua antiga vida, um membro fantasma que doía com a lembrança do que havia perdido. Mas, por baixo disso, uma nova determinação, mais silenciosa, começou a criar raízes. Seu choque inicial, a humilhação crua, a sensação de estar à deriva, aos poucos, se transformaram em resolução. Não uma resolução por vingança, não um desejo de ferir Sarah de volta, mas uma resolução por um rompimento definitivo, por termos justos, por dignidade. Ele sabia que precisava levar isso até o fim, não importava o quão complicado ficasse, pela sua própria paz, pelo seu próprio futuro. Depois de algumas semanas na casa de Mike, Dale encontrou um apartamento pequeno e sem luxos na cidade vizinha, mais perto do seu trabalho na madeireira. Ficava no segundo andar de um prédio antigo de tijolos, com tinta descascando no corredor e um leve cheiro de cigarro velho. Mas era dele. A sala era espartana, apenas um sofá de segunda mão e uma mesinha de centro que ele tinha comprado em uma venda de garagem. O quarto tinha um colchão no chão e um único abajur. Não era muito, mas era um começo. Ele começou a comprar móveis básicos, aos poucos, transformando-o em um lar. Ele se dedicou ao trabalho, aceitando turnos extras sempre que disponíveis. O trabalho físico era uma distração bem-vinda, uma forma de exaurir o corpo para que sua mente ficasse cansada demais para se deter no passado. Empilhar madeira, carregar caminhões, o ritmo de tudo aquilo proporcionava um estranho tipo de conforto. A dor agora era uma pulsação surda, sempre presente, um zumbido baixo sob a superfície, mas menos debilitante do que antes. Ele conseguia funcionar, conseguia realizar suas tarefas diárias, sem sentir como se o mundo estivesse constantemente desmoronando ao seu redor. Brenda, sua advogada, deu prosseguimento ao processo de divórcio. Como esperado, o lado de Sarah era contencioso. Ela brigava por tudo, desde a velha mesa da cozinha até um conjunto de xícaras de chá herdadas, até mesmo itens pelos quais Dale não tinha nenhum apego sentimental. Parecia despeito, ou talvez uma tentativa desesperada de exercer algum controle sobre a situação, ou até mesmo arrependimento. Dale, no entanto, manteve sua resolução serena. Ele só lutou pelo que era verdadeiramente justo e necessário, deixando que Brenda cuidasse dos detalhes e confiando em seu julgamento.
Ele queria um rompimento definitivo, não uma batalha prolongada por bugigangas. Ele começou a ir à academia à noite, um pequeno lugar em cima da loja de ferragens. Os grunhidos dos outros homens, o barulho dos pesos, a queimação nos músculos, tudo isso lhe proporcionava uma nova válvula de escape para a raiva e a frustração que ainda fervilhavam dentro dele. Ele encontrou uma estranha paz em levar seu corpo ao limite, o esforço físico se sobrepondo ao emocional. Ele teve conversas breves e educadas com alguns amigos em comum que encontrou no supermercado ou no posto de gasolina. Não difamou Sarah. Não precisava. Apenas relatou fatos simples, corrigiu pequenas imprecisões em sua narrativa sem acusá-la abertamente. Não foi embora sem dizer uma palavra. Ele poderia dizer baixinho. Tivemos nossos problemas por um tempo. Deixou que o subtexto fizesse seu trabalho, permitindo que eles tirassem suas próprias conclusões. Certa tarde, o telefone dele tocou. Era Carol, a irmã de Sarah. Ele não falava com ela desde aquela noite. A voz dela estava hesitante a princípio, depois firme. Dale, eu precisava ligar. Eu ouvi tudo da Sarah, claro, mas eu só queria que você soubesse. Eu disse a ela. Eu disse a ela que ela estava fazendo besteira. O que ela estava fazendo era errado. A voz dela estava carregada de tristeza. Uma profunda decepção com a própria irmã. Essa confirmação, vinda de Carol, surpreendentemente trouxe um pouco de clareza, não de vindicação. Não se tratava de estar certo, tratava-se de compreensão. Permitiu que ele finalmente visse as escolhas de Sarah não como um ataque pessoal a ele, mas como suas próprias tentativas equivocadas de encontrar a felicidade. As escolhas dela eram um fardo que ela tinha que carregar, não ele. Ele começou a imaginar um futuro sem Sarah, um futuro onde pudesse construir algo autêntico, algo baseado na honestidade e em sua própria força silenciosa. As cicatrizes ainda estavam frescas, ainda doloridas, mas a base dessa nova vida, por mais esparsa e simples que fosse, parecia mais forte, mais real. Ele não estava mais à deriva, estava se reconstruindo. O divórcio foi finalizado no início do outono, numa cerimônia discreta no escritório de Brenda, com os papéis assinados e os selos carimbados. Foi um fim quase anticlimático para 8 anos de casamento, o ápice de meses de trabalho jurídico tedioso e desgastante. Sarah recebeu menos do que esperava. Seu comportamento contencioso durante as negociações, sua insistência em brigar por itens sentimentais, não influenciaram o tribunal a seu favor. Dale não sentiu triunfo, nem euforia, apenas um profundo cansaço, como se tivesse corrido uma maratona na qual não se inscreveu, e, finalmente, uma sensação de encerramento. O capítulo estava oficialmente, irrevogavelmente encerrado. Como sempre, rumores circulavam pela pequena cidade. Ele ouviu, por meio de um conhecido em comum, que o relacionamento de Sarah com o amigo, Mark, não tinha durado, ou talvez tivesse se complicado. Os detalhes eram vagos, mas a mensagem implícita era clara. Seu novo começo não tinha sido a fuga perfeita que ela imaginara. Ela também enfrentava as consequências sociais, a desaprovação silenciosa daqueles que conheciam os dois. As pessoas não gritavam, não a confrontavam, simplesmente pararam de convidá-la para certos encontros. Seus sorrisos se tornaram um pouco mais discretos, suas saudações um pouco menos calorosas. Dale percebeu que, afinal, ela havia pago um preço, não o tipo de preço que ele buscava, não uma grande vingança teatral, mas a consequência natural de suas escolhas, manifestando-se no murmúrio tranquilo daquela pequena comunidade. Não era satisfatório, não de uma forma cruel, mas era justo. Ele continuou a reconstruir sua vida, pedaço por pedaço. Seu apartamento, embora ainda modesto, agora parecia mais um lar, repleto de seus próprios ritmos tranquilos. Ele havia comprado uma poltrona confortável e uma escrivaninha de madeira robusta. Ainda se dedicava ao trabalho na serraria, mas não era mais apenas uma distração, era um alicerce. Ele encontrava alegria nas coisas simples, o cheiro de madeira recém-cortada, um bom livro à noite, a satisfação tranquila de uma refeição preparada só para ele. Ele visitava Mike regularmente. Os conselhos serenos do irmão, o silêncio compartilhado ao redor de uma xícara de café na varanda da casa de campo, tornaram-se a base de sua nova rotina. Família, conexão genuína, era isso que realmente importava. Numa tarde fria de sábado, ele estava na loja de ferragens, comprando tinta para sua cozinha nova. Virou uma esquina e a viu. Sarah. Ela estava olhando para uma vitrine de ferramentas de jardinagem de costas para ele. Então ela se virou,
e seus olhares se cruzaram através do corredor lotado. Por um breve instante, o barulho da loja desapareceu. Não havia raiva nele, nem ódio, não mais. Apenas um breve reconhecimento de um passado doloroso em comum. Ele viu algo também nos olhos dela. Talvez arrependimento, talvez cansaço, não tinha certeza. Apenas acenou levemente com a cabeça. Um gesto que não era nem saudação nem condenação, simplesmente um reconhecimento. Então virou-se, empurrou o carrinho por entre uma exposição de parafusos e foi embora com uma sensação de paz tranquila. A dor da perda ainda fazia parte de sua história, uma cicatriz gravada em sua alma, mas já não o definia. Ele entendia agora que a vingança mais profunda não se resume a grandes gestos, nem a ver o sofrimento alheio, mas simplesmente a viver bem, viver honestamente, construindo algo novo e verdadeiro a partir dos destroços. Ele compreendia o verdadeiro significado da moralidade, não como um conjunto de regras, mas como as consequências inevitáveis inerentes às escolhas feitas pelas pessoas e os preços, visíveis e invisíveis, que acabam sendo pagos. Dale Miller, de pé, marcado por cicatrizes, mas inteiro, estava finalmente pronto para o que viesse a seguir. Dale encarou a dura realidade, resistiu à tempestade da traição e atravessou a longa e escura noite do fim de seu casamento. Aprendeu que algumas feridas cicatrizam lentamente, deixando uma dor sutil, uma lembrança de onde estivera. Mas também aprendeu a resiliência do espírito humano, a força silenciosa encontrada na reconstrução, na conexão genuína e simplesmente em seguir em frente com integridade. Sua jornada não era sobre vingança ou vitória, era sobre recuperar seu próprio senso de identidade, compreendendo que, às vezes, as verdades mais difíceis são as que nos libertam. Ele pagou seu preço com dor e perda, mas emergiu com uma paz conquistada a duras penas, uma sabedoria serena e um futuro inteiramente seu. Eu havia encarado a dura realidade, superado a tempestade da traição e atravessado a longa e escura noite do fim do meu casamento com Vanessa. O divórcio estava consumado, uma pilha de papéis confirmando o que eu já sabia, uma vida desmantelada. Aprendi que algumas feridas cicatrizam lentamente, deixando uma dor sutil, uma lembrança de onde eu estive. Mas também aprendi sobre a resiliência do espírito humano, a força silenciosa encontrada na reconstrução, na conexão genuína e simplesmente em seguir em frente com integridade. Minha jornada não era sobre vingança ou vitória, era sobre recuperar meu próprio senso de identidade, entender que às vezes as verdades mais difíceis são as que nos libertam. Eu havia pago meu preço com dor e perda, um custo que não havia previsto quando ouvi suas palavras pela primeira vez, mas emergi com uma paz conquistada a duras penas, uma sabedoria serena e um futuro inteiramente meu. Agora eu estava em terreno firme, marcado, mas inteiro, um estranho para o homem que um dia sufocou em uma caixa de tinta bege. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em anos, eu o sentia verdadeiramente meu. Eu não precisava de Vanessa para me sentir vivo novamente. Eu simplesmente estava vivendo, nos meus próprios termos. As escolhas que fazemos e os preços que pagamos sempre voltam. Eu sabia disso agora, na tranquilidade que se seguiu.